Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Por que não tem diabo no Antigo Testamento? E as pessoas não ficavam se perguntando, mas cadê o diabo? Cadê o diabo? Cadê o diabo? Quando eu digo aqui no vídeo, e já disse algumas vezes, que não tem diabo no Antigo Testamento, onde você encontrar na sua Bíblia a palavra Satanás, pode jogar no lixo, que esta Bíblia não serve para nada, esse versículo. Eventualmente há outros versículos bem traduzidos. As pessoas dizem, mas professor, e se não tinha o diabo, como é que o mal acontecia? E por que as pessoas não se surpreendiam do mal? Bem, um dos equívocos que a gente comete quando avalia o passado mais próximo de nós, mais distante de nós, é que nós projetamos o nosso mundo para o passado e tentamos avaliar o passado a partir do nosso mundo, da nossa vivência. Como hoje a neurose sistemática do cristianismo, com uma ou outra exceção, é que o diabo é mais importante do que Deus, tanto é que você grava um vídeo falando de ateísmo, tem um nível de reação. Você grava um vídeo falando que não tem diabo no Antigo Testamento, as pessoas entram em histeria. O diabo é muitíssimo mais importante do que Deus na tradição cristã. Diga o cristão o que quiser dizer, na prática ele se contradiz. Então, como para os cristãos de hoje o diabo é mais importante do que Deus, quando você diz que não tem diabo no Antigo Testamento, ele não consegue entender. Porque tem que ter diabo. A vida só faz sentido com o diabo. Não. O diabo é uma invenção da cultura. Você pode viver plenamente sem a crença em diabo. Veja meu caso. Não creio em Deus, não creio em diabo. Não faz diferença nenhuma. Você há de me julgar pela sua crença. Mas é uma tonteria sua. E não faça isso porque, já que você acredita em céu, inferno, diabo, Deus, lembre-se que está escrito em algum lugar que com o juízo com que você me julgar, você será julgado. Para o inferno, para onde você acha que eu vou, vai você junto. A boa notícia que eu tenho para te dar é que não tem inferno algum, então não fique preocupado. Você até pode me julgar, que ainda que você finja que leve a sério a sua fé, e não leva, e ainda que a sua fé, que você não leva a sério, diga que se você me julgar, você será julgado da mesma forma, não tem julgamento nenhum, não tem inferno nenhum, não tem diabo nenhum. Diabo é uma invenção do período pós-exílico, por conta de uma transformação que é a castração de Yahvé. Castração aqui é uma metáfora, obviamente. Não que Yahvé não fosse representado com pênis. Yahvé era representado como macho, Asherá como fêmea. Mas ele não foi castrado. A teologia depois vai castrar Deus, dizendo que Deus não é macho nem fêmea. É tudo tonteria filosófica, não serve para nada. Para nada. Na Bíblia, Deus é macho. Mas ele foi castrado. Em que sentido? Antes da castração, que vai se dar no século V antes de Cristo, castração no sentido de começar a dizer que Deus não pode cometer maldade, que Deus é amor, que Deus é bondade. Antes disso, Deus não era amor. Por que Deus não era amor antes disso? Porque não tinha uma teologia idealista, uma teologia escolástica, descolada da vida. Isso é uma invenção posterior, que também não serve para nada, a não ser controlar a vida das pessoas. Antes, no período pré-exílico, a teologia era uma projeção do mundo real do mundo celeste, imaginário. Para eles, não imaginário. Para eles, real. Para nós, imaginário. Eventualmente, para você, real. Mas é imaginário. Pense o que você quiser pensar a respeito disso. Espero que isso não impeça de você prestar atenção no que eu estou dizendo.
como o rei não é amor, você já viu algum rei ser chamado o rei é amor? Existe essa estupidez? Não. O rei é soberano. O rei faz o que quiser fazer, enquanto ele for rei. E Yahvé era pensado como rei, então ninguém imaginaria Yahvé como amor. Poderia imaginá-lo como justiça. Mas justiça não é amor. Ele era soberano. Assim como o rei faz o que quiser, Yahvé faz o que quiser. Então, todas as vezes que a vida das pessoas, experimentadas à luz da crença em Yahvé como soberano, ia bem? Aleluia, Yahvé! Graças te dou, te louvo, Yahvé, por sua bondade. Mas aí, na semana seguinte, um urubu defecava na cabeça dessa pessoa, a vida dela virava uma porcaria, e como ela dizia, ô Yahvé, me erra, Yahvé. Olha para o meu vizinho, presta atenção no Jacó, vá ferrar com a vida do Jacó, deixa eu quieto aqui. É como aquele personagem que o pai da Glória Pires fazia na escolinha do professor Raimundo. Deixa eu quieto aqui, Jesus Cristinho, me erra, não olha para mim não, deixa eu quieto aqui. Porque todas as coisas eram atribuídas por Yahvé. Alguém poderia dizer assim como o calvinismo? Não, porque o calvinismo é tonteria metafísica inútil que não serve para nada, a não ser controlar pessoas. Naquela época, não tinha nada de céu, nada de inferno, nada dessas tonterias. Era a explicação das coisas que acontecem. Você ganhou uma, eu ia dizer uma porca, mas eles não comiam um pouco, né? Você ganhou uma ovelha toda gorda, toda cheia de lã, aí você, aleluia, aleluia, aleluia. Aí no dia seguinte vem um lobo e come sua ovelha. Hoje, o cristão diria que Deus deu a ovelha e o diabo levou o lobo. Isso não existe no Antigo Testamento. Deus deu a ovelha e no dia seguinte Deus tomou a ovelha. Deus dá, Deus toma. Então, uma pessoa que vive numa teologia dessa não precisa inventar diabo. Não há diabo no Antigo Testamento, porque não há nada para explicar com uma invenção. O diabo só serve para você explicar o mal quando você inventa, porque é uma invenção, que Deus é bom e não pode fazer o mal. Mas a invenção que eles tinham antes, porque também é invenção, é que Deus podia fazer o bem e o mal. Então, se você vive num jogo de RPG, onde Deus pode fazer o bem e o mal, precisa de um diabo? Não. Então, eles nem inventavam diabo. Porque se você tem um filho saudável, foi Deus. E se o filho nasce doente? Foi Deus. Se a sua esposa é fiel, foi Deus. E se ela foi infiel? Deus também. Se você é fiel, é Deus. E se você é infiel? É Deus também. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins, Deus. Por quê? Porque ele era pensado como soberano. Não há nada acima dele, ele não tem nenhuma lei que o imponha. Ele não é obrigado a ser nem fazer nada, porque ele é a lei. E por que era assim? Porque o rei é assim. Alguém obriga alguma coisa ao rei? Tem uma constituição que o rei tenha que seguir? Não, né? Mas aí, no século V, os sacerdotes começam a aprender com os persas que dizer que o Deus não pode ser ao mesmo tempo bom e ruim. Aí aprende o Halloween lá, estou fazendo referência às cópias que a igreja brasileira faz das igrejas dos Estados Unidos, é tudo papagaio. Aí os sacerdotes papagueiam parte da teologia persa, admitem que Deus não pode fazer o mal, só o bem, e começam a viver felizes. O judeu vai dormir numa cultura em que Deus pode fazer o bem e o mal. Beleza? Aí quando ele acorda, Deus só pode fazer o bem. É um sonho. Imagine você viver num universo onde Deus não pode mais fazer o mal. Você só vai ganhar ovelhas, nunca perdê-las. Você só vai ter filho saudável, nunca filhos doentes.
Você nunca vai trair sua esposa ou ser traído, porque o mal não existe mais, porque você inventou que Deus não pode mais fazer o mal. Então você levanta e sai feliz, lá, 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 e a primeira coisa que acontece é você pisa na bosta da ovelha. Aí você já não é um bom sinal. Se Deus não pode fazer o mal, como é que eu acabo de pisar numa bosta de ovelha? Quem é que botou esta bosta de ovelha aqui para eu pisar? Falar nisso, cadê minha ovelha? Aí você procura ovelha, só tem uma orelha. O lobo comeu tudo. Mas peraí, Yahvé não pode mais fazer o mal? Ô sacerdote, tá errado, hein? Yahvé continua fazendo o mal. Aqui, o lobo comeu minha ovelha. Yahvé não faz. Aí começa o dogma. Yahvé não faz o mal. Yahvé é puro, Yahvé é santo, Yahvé é bom. Mas no Yahvé não faz o mal. Ô sacerdote, preste atenção, porque não tem diabo ainda para ele dar desculpa, entende? O drama dessa criatura. Ô sacerdote, você não está entendendo, o lobo comeu minha ovelha. Eu estou entendendo, você que é burro. Yahvé não faz o mal. Então eles vão viver nessa tragédia durante um bom tempo, até que eles começam a racionalizar, não é raciocinar, porque não tem raciocínio na religião, nem na teologia. É racionalização. Que é assim, se Deus existe, se Deus é bom, se Deus não pode fazer o mal, mas o mal acontece, então alguém faz o mal. Isso não é raciocínio. Isso é uma estupidez completa. Chama racionalização. Era para você jogar doutrina tudo na vala, que não serve para nada. Mas em vez de você jogar na vala, você adapta a sua compreensão da vida às tonterias teológicas. Então alguém faz o mal. Aí começa a investigar. Quem faz o mal? Quem faz o mal? Quem faz o mal? Quem faz o mal? Aí um judeu, Deus não pode, né? Porque resolveria. Escuta, vamos dizer que é Deus. Se você disser que é Deus, o sacerdote dá o tapa na tua cara. Temos que dar outra explicação. Uma pessoa, como é que é uma pessoa, o cavalo, não viu que foi um lobo, não? Não é uma pessoa. O mal não é originado numa pessoa, é em outra. Mas peraí, se não é Deus, se não é pessoa, vai ser o quê? Você deu uma boa ideia. Você é burro, mas com a sua burrice você arrumou um caminho. Porque tem que ser alguma coisa entre os deuses e os homens. E o que, que tem entre os deuses e os homens? Os anjos. Ah, o mal é feito por um anjo. Aí, mas o anjo é funcionário de Deus. Davi mandava Joabe e Joabe fazia as coisas. Os anjos fazem o que Deus manda. É, mas Davi não tinha medo lá do pessoal, os traidores, os setanim. Davi não era acompanhado de setanim. Deus deve ter um satã. Tudo racionalização. Aí inventaram um satã, que é adversário, não tem nada a ver com o diabo. Inventaram que Deus tem um adversário entre os anjos, assim como Davi tinha adversários, porque setanim, plural de Satan, é adversário. Assim como o rei tem seus adversários, Deus tem os seus adversários. Então, quem faz o mal não é Deus, quem faz o mal não é um homem, quem faz o mal é um adversário de Deus, que é um malach, um anjo. E assim inventaram. Inventaram o diabo. Seria muito mais fácil que eles voltassem para a teologia anterior. Se está um ventinho agradável, é Deus. Se está um vento seco de 59 graus, é Deus. Mas agora a gente é obrigado a lidar com esta teoria burra, porque é uma teoria burra, não sobrevive a 5 minutos. Se você pensar seriamente na doutrina do diabo, ela não sobrevive 5 minutos. É a pior teologia do planeta. Não tem nada pior, mais mal feito, mais mal enjambrado do que a doutrina do diabo. Mas ela é lógica. Se tem um Deus que é bom e não pode fazer o mal, mas o mal continua acontecendo. E se dizer que é um homem não explica, então tem que ser um anjo. Racionalização. RPG. Já jogou RPG? Teologia não passa de RPG levada a sério. Então, as pessoas do Antigo Testamento não viviam com a neurose de Satanás, que todo crente tem. Todo crente, todo tem neurose de Satanás.
Mas os judeus não tinham, porque não existia Satanás na cultura deles. Eles tinham a neurose da vida deles ser uma porcaria, porque a vida de todo ser humano, em média, é uma porcaria. Mas quando acontecia alguma coisa ruim, ele culpava Deus. Depois, acontece a coisa ruim, ele vai culpar Deus. Ah, não, Deus é bonzinho. Ah, se Deus é bom, por que que acontece coisa? Porque o diabo é um Deus? Porque se Deus fosse bonzinho mesmo, e tivesse um diabo querendo me atormentar, o que que Deus faria? Você é um pai bonzinho? O seu vizinho quer molestar a sua filha. Você vai permitir? Essa é a porcaria da teologia e as ovelhas comem como ração todos os dias, mundo afora. Quando você vir que vivem numa neurose absoluta, não as culpe. O mito que enfiaram na cabeça delas é um manicômio metafísico, como você quer que elas se comportem. Se é para enfrentar alguma coisa, enfrente os mitos e os pregadores de mitos. E tenha misericórdia das vítimas desta porcaria de doutrina. E entenda, não tem neurose no Antigo Testamento a respeito de diabo, porque o mal era explicado como vindo do mesmo Deus de onde supostamente viria o que é bom. Se você gostou, clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E não acredita nessas tonterias de diabo, não? É tudo ficção.